Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão também? Estudando muito, né? Sei que tá difícil aí nesse período, né, de em casa, mas vamos se manter firme aí, tá, galera, nos estudos, que certeza que vai dar tudo certo no final, tá bom? Galera, seguinte, ó, essa semana a gente vai continuar falando, tá, de estequiometria. Não sei se vocês lembram que no vídeo passado eu falei que a gente ia dividir essa parte em três, tá certo? Digamos assim, três tipos de questões de estequiometria que a gente pode ver, três ideias diferentes. Na semana passada a gente falou da ideia geral, da ideia principal sobre estequiometria, de como a gente realiza esses cálculos estequiométricos, que, como eu falei, é a parte mais importante, tá, galera? Então, o ideal é que para a gente passar para essa nova fase de estequiometria, a gente esteja dominando muito bem aquela técnica que eu falei na semana passada. Se tá com muita dúvida, se ainda tá mais ou menos, eu ia aconselhar você bastante a ver o vídeo que a gente que a gente faz, né? Tirando dúvidas lá da aula passada, tá certo? Então eu vou fazer um monte de questão de estequiometria nesse vídeo, certo? E aí é bom que vai servir como uma revisão para você, tá certo? Tá tranquilo, entendeu a ideia legal? Vamos agora para a aula de hoje, tá, galera? O que é que a gente tem na aula de hoje? Pessoal, a aula de hoje, tá certo? Nessa parte de estequiometria 2, como eu falei, eu vou introduzir para vocês dois conceitos, duas ideias que a gente vai acrescentar ao conhecimento de estequiometria que a gente já tem. Em outras palavras, a gente agora vai continuar fazendo o que a gente fazia na semana passada, só que vai acrescentar duas ideiazinhas bem simples, tá, galera? Sem estresse nenhum. Bom, então no grosso você já sabe, que é o que a gente aprendeu semana passada. E agora eu vou acrescentar duas ideiazinhas para você que geralmente aparecem em prova, certo? Quais são essas ideias? Vamos lá. A primeira ideia é a ideia de rendimento. Galera, rendimento é um conceito que a gente pode utilizar em qualquer área. Pode ser na matemática, pode ser na física, pode ser no dia a dia, na mecânica, em qualquer situação a gente pode acrescentar a ideia de rendimento. Rendimento passa a seguinte ideia de algo que deveria ter sido alcançado, porém não foi, certo? Então, a razão entre o que foi alcançado e o que deveria ter sido alcançado, a gente chama de quê? De rendimento. Tá certo, galera? Um exemplo, se você está fazendo uma prova, sabe que a prova geralmente vale de 0 a 10, ou seja, o máximo de acerto que você poderia alcançar é 10, é uma nota 10, corresponde a uma nota 10. Se você chega nessa prova e só tira 8, quer dizer que dos 10 que você poderia ter tirado, você só tirou 8. Qual foi o seu rendimento? 8 de 10 foi 80%. Uma regra de 3 simples a gente consegue resolver e descobrir isso, né? Se 10 corresponde a um rendimento máximo total de 100%, 8 corresponde a 80, tá bom? Então essa aí vai ser a ideia da gente de rendimento, tá certo? Pode ser qualquer situação. Por exemplo, um outro aqui. Digamos que num dia você estipulou, estava estudando lá química, e aí disse assim: hoje eu vou fazer 10 questões de química. Se por um acaso eu só conseguir fazer 9, quer dizer que meu rendimento no estudo de hoje de química foi de 90%. Tá, galera? Então, o rendimento você pode aplicar em diversas situações, de várias e várias e várias. Como é que a gente aplica isso em estequiometria? A gente sabe que reagentes vão se transformar em quê? Em produtos, sempre. Se eu coloco uma quantidade de reagente e essa quantidade for consumida toda, ela deve produzir uma certa quantidade de quê? De produto. Tá, galera? Foi o que a gente fez na aula passada. Botei tantos mols, vai ser produzido tantos mols. Só que por algum motivo, por alguma ineficiência do método, tá certo? Por alguma coisa da natureza, às vezes, ou quase sempre, essa quantidade que a gente espera que seja produzida, ela não é produzida completamente. É sempre produzindo uma quantidade menor. E aí, a razão entre essa quantidade real que foi produzida e aquilo que a gente deveria esperar que fosse produzido, a gente vai chamar de rendimento. Então, você bota uma quantidade de reagente para reagir. Segundo os cálculos estequiométricos, deveria ser produzido um valor de tanto, mas não foi, foi produzido menos. E aí o rendimento vai te dar essa relação de quanto de fato foi produzido e quanto deveria ter sido produzido. Tá, galera? Então essa aí vai ser a nossa ideia de rendimento em química, tá bom? Vamos fazer o seguinte,
Para ficar mais claro na cabeça da gente, vamos fazer alguns exemplos, tá certo? Para você entender melhor como é que a gente aplica isso. Tenho certeza que nos exemplos você vai sacar bem. Vê só. Vou fazer essa questão 1 aqui, velho. Quase tudo é igual ao que a gente viu semana passada, só tem um detalhezinho. Ó, num processo de obtenção de ferro a partir da hematita, considera-se a equação não balanceada abaixo. Então tá aí a equaçãozinha bonitinha não balanceada. Utilizando-se 2,4 toneladas de minério de hematita, que é o Fe2O3, e admitindo-se um rendimento de 90% da reação, qual a quantidade de ferro produzida nesse processo? Então vamos lá, eu coloquei uma quantidade de reagente e quero calcular uma quantidade de produto. Só que a questão disse o seguinte, disse que o rendimento é 90%. O que é que isso quer dizer, galera? Quer dizer que da quantidade máxima que vai ser produzida, ou seja, daquela quantidade que a gente espera que seja produzida, aquela que você vai calcular lá nos cálculos estequiométricos, certo? Não vai ser produzido aquilo tudo. Vai só ser produzido 90% daquilo. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular quanto é que deveria ter sido produzido. Bom, tem aí minha equação. Antes de mais nada, né, galera? Vamos balancear ela. 2 de ferro, 3 de carbono e 3 ali também. Com isso a gente balanceia a minha equaçãozinha bem bonitinha, tá bom? Lembra, ó, o que é que a gente tem que fazer agora? Analisar o que é que ele está dando e o que é que ele está pedindo. Ele está dando a massa de Fe2O3 e está pedindo a massa de ferro. Então eu vou relacionar só essas duas substâncias, além do rendimento de quanto? De tá 80 aí, tá, galera? Mas na verdade é de 90%, tá bom? Deixa eu corrigir aqui. Opa, só um minuto. Segura aí rapidinho. Aqui, 90%, tá bom? Vai ser 80 mais 90. Beleza? Vamos embora. Então, vê. Da estequiometria, da reação dos coeficientes estequiométricos, eu sei que 1 mol de Fe2O3 reage e forma 2 mols de ferro. Só que lembra que na questão ele deu massa em massa, não foi? Então eu vou transformar essas quantidades em mol em quantidades em massa correspondentes. Então eu troco o famoso 6 por meia dúzia. A massa molar do Fe2O3 daí, ó, 160, e a massa molar do ferro é 56. Então eu troquei 1 mol de Fe2O3 por 160 e troquei 2 mols de Fe por 2 vezes a massa molar do ferro, que é 56. Então achei minha razão em que, galera? Em massa, tá bom? Se 160 gramas de Fe2O3 formam 2 vezes 56 gramas de ferro, 2,4 toneladas de Fe2O3 vai formar X. Quando eu fizer essa conta, ó, multipliquei ali meio pelos extremos, né? Cruz credo, não sei como é que você fala. Cheguei que X é igual a 2,4, na verdade, né? 2,4, perdão, galera. 2,4 vezes 2 vezes 56, o que dá um total de 1,68 toneladas, tá bom? Certo, então 1,68 toneladas era o que deveria ter sido produzido. Ou seja, se minha reação se completasse 100%, certo, galera? 100%, seriam produzidos 1,68 toneladas de ferro. Ou seja, 1,68 corresponde a uma reação com 100% de rendimento. Qual vai ser a massa de ferro produzida, sabendo que só foi produzido 90% com rendimento, tá certo? Sabendo que o rendimento da reação foi de 90%. Então, multiplico aí, ó, 100 vezes M é igual a 90 vezes 1,68. Achei que no final eu vou ter 1,512 toneladas de ferro. Certo, galera? Então, o que é que a gente fez? A gente fez aquele cálculo estequiométrico normal, sem tirar nem pôr. E no final a gente acrescentou essa ideia de quê? De rendimento. Aquilo que eu calculei corresponde a 100%, mas na verdade não foi calculado, não caiu, não reagiu 100%, não foi formado 100%. Só foi formado
90% e eu fiz mais uma regrinha de 3 aí. Certo, galera? Então, é assim que a gente vai fazer essas questões de rendimento. Vamos fazer o seguinte, vamos para outro exemplo. Vê. Sabe-se que o cobre metálico reage com ácido nítrico diluído e produz óxido de nitrogênio 2, certo? A água e um composto iônico chamado nitrato de cobre, de acordo com a reação a seguir. Então, ele já lhe deu lá a reaçãozinha, já toda balanceada, bonitinha, tá certo? Só para você utilizar. Calcule a massa do óxido de nitrogênio produzida a partir da reação de 38,1 gramas de cobre metálico, sabendo que o rendimento foi de 50%. Então vamos lá, ele lhe deu a quantidade de reagente, pediu a quantidade de produto, beleza? Ali deu uma massa inicial, pediu essa massa daqui. Só que ele falou o que, galera? Que o rendimento da reação foi de 50%. Ou seja, daquilo tudo que deveria ter sido produzido, só produziu metade. Só produziu 50%. Então vamos lá, a gente faz a conta normal e depois acrescenta esse detalhezinho, certo? Como é que a gente faz? Então tá aí, galera. Reaçãozinha balanceada, deu a massa de cobre, pediu a massa de NO, sabendo que o rendimento foi de 50%. Vamos lá então. De acordo com a estequiometria, eu sei que 3 mols de cobre reagem e formam 2 mols de NO. Só que a minha questão deu a quantidade em massa e pediu a quantidade em massa, tá, galera? Então eu vou transformar essa proporção para uma proporção em massa. Como é que eu faço isso? Trocando, entre aspas, 6 por meia dúzia. Ou seja, eu pego o número de mols de cobre e troco pela massa molar. Se a massa molar do cobre é 63,5, 3 mols de cobre pesam 3 vezes 63,5. Se a massa molar do NO é 30, então 2 mols de NO pesam 2 vezes 30. Certo, galera? Então, transformei minha proporção em mol para uma proporção em massa. Agora sim, se essa massa de cobre forma essa massa de NO, 38,1 gramas de cobre vão formar o quê? X gramas de NO, certo? Multipliquei aí, ó, 3 vezes 63,5 vezes X é igual a 2 vezes 30 vezes 38,1. Quando eu faço essa continha daí, ó, passo dividindo, eu acho um X igual a 12 gramas, tá, galera? X igual a 12 gramas. Vê que interessante. 12 gramas era o que deveria ter sido produzido na reação se ela se completasse como um todo. Ou seja, se o rendimento fosse de quanto? De 100%. Só que o rendimento não foi de 100. O rendimento foi de quanto? 50%. Então, 12 gramas seria produzido se o rendimento da reação fosse de 100%. Porém, o rendimento não foi de 100%. Então, foi só de 50%. Então, qual é a massa de NO que será produzida para um rendimento de 50 M? Multipliquei ali meio pelo extremo, multipliquei cruzado, fica 100M igual a 50 vezes 12. Se a gente fizer essa continha aí, galera, eu acho que o meu X, meu M no caso, né, é igual a 6 gramas, tá, galera? É 6 gramas, tá certo? Metade de 12. Beleza, galera? Sacaram a ideiazinha do rendimento? Então é simples, galera. Não tem o que fazer. Faz tudo como de costume. Por isso que eu falei que a aula passada é muito, mas muito importante mesmo. E depois aplica um rendimento, ou seja, usa a ideia do rendimento na minha questão. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, ó, para a gente finalizar essa parte de rendimento. Vê, o cromo é um metal empregado na produção do aço inox e no revestimento, cromação, de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio de reações abaixo, certo? Tá aí, ó. Cr2O3 mais 2Al, dando 2 de Cr mais Al2O3, já é a reaçãozinha já balanceada. Se aparecer o coeficiente, galera, na reação, é porque já está balanceada, tá certo? Partindo-se de 15,2 gramas do óxido de cromo, formou-se uma massa de 7,8 gramas do metal, do cromo.
Sendo assim, o rendimento do processo foi de quanto? Ó, galera, agora ele não está dando rendimento, ele está perguntando o rendimento. E agora, professor, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente da mesma forma. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o rendimento indica quanto que de fato foi produzido em comparação àquilo que deveria ter sido produzido. Nessa questão, esse 7,8 aí, ó, gramas, é a quantidade que de fato foi produzida. Então ele só conseguiu obter isso do metal. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto é que do metal deveria ter sido produzido por essa massa. E aí eu vou comparar com esse 7,8. Você vai perceber que a quantidade que deveria ter sido produzida é maior. Logo, o rendimento fez com que a quantidade de fato produzida fosse um pouco menor. Vê só, vamos lá. Mesma coisinha, tá, galera? Tem aqui a reação, já está balanceada. Deu a massa de crômio, de óxido de crômio, que reagiu, e deu a massa de crômio que foi formada. Perguntou qual foi o rendimento. Como é que a gente faz? Bora lá. Tenho aqui a minha reação balanceada. De acordo com a minha reação, 1 mol de óxido de cromo reage e forma 2 mol de crômio, massa. Tá? Aí dá a estequiometria da reação. Só que eu tenho uma relação lá embaixo de massa para massa. Então, eu vou fazer aquela mudança de mol para massa, de 6 para meia dúzia, usando a massa molar. 1 mol de óxido de crômio pesa 152 gramas. 1 mol de crômio pesa 52 gramas. Tá, galera? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aí 2 mol de crômio, pesam 2 vezes 52. 152 gramas de óxido de crômio reagem e formam 2 vezes 52 gramas de crômio. 15,2 gramas de óxido de crômio vai reagir e formar X. Fiz aí meio pelos extremos, tá certo? Quando eu faço a minha continha, eu percebo que o meu X vai dar 10,4. Ou seja, galera, para essa massa de óxido, deveria ter sido produzido 10,4. Só que, segundo a questão, só foi produzido 7,8. Com isso, eu consigo comparar e calcular o meu rendimento. Quer ver? Para uma massa de 10,4 gramas de crômio produzida, isso só vai acontecer se o rendimento for de 100%. Se foi produzido 7,8 gramas, é porque o rendimento foi de R, ou X, tanto faz. Então, calculando aí, ó, meio pelos extremos, passei dividindo, eu encontro que o rendimento da minha reação foi de 75%. Ou seja, 7,8 é 75% de 10,4. Ou seja, daquilo que deveria ter sido produzido, só foi produzido 75%. Certo? Claro, então, é essa daí a nossa ideia de rendimento. Perceba que não é nada do outro mundo. É só mais um conceitozinho simples que a gente vai incrementar nas questões de estequiometria. Beleza, galera? Tranquilo? Perceba que a gente fez tudo igual e só acrescentou uma ideiazinha nova, tá certo? Simples para terminar de fazer a minha questão, tá bom? Então vamos lá. Falei que hoje eu ia passar para vocês duas ideias, tá certo? Novas para a gente. A primeira foi de rendimento, a segunda vai ser a de pureza ou grau de pureza. Veja, o que é grau de pureza? Grau de pureza ou pureza corresponde à massa de uma determinada amostra que de fato corresponde à minha substância. Então, por exemplo, nem sempre na natureza, quando a gente pega amostras de substância, aquela amostra é feita 100% de uma substância, tá certo? Às vezes ela é feita de uma determinada substância e de outras. Então, o percentual daquela amostra que corresponde à substância desejada, a gente vai chamar de quê? De pureza. Certo, galera? Então, o percentual daquela amostra, tá bom? Desejada, a gente vai chamar de quê? De pureza. Por exemplo, imagina que tu vai lá na natureza e encontra uma rocha não, um pedaço de metal de ouro, certo? De ouro. Então tu olha assim brilhoso, eita, é ouro, realmente, composto de ouro. Só que quando tu vai analisar aquele metal, um pedaço lá dentro misturado do ouro tem prata no meio, um exemplo. Então você concorda que aquela amostra todinha é de ouro e de prata?
certo? Tem uma grande quantidade de ouro e uma pequena quantidade de prata. Então, daquela massa toda, o percentual daquela massa que corresponde só ao ouro, a gente vai chamar de pureza do ouro. E a prata vai servir aí como uma impureza, vai ser o restante. Tá, galera? Como é que a gente aplica isso numa questão? Vamos lá, vou fazer duas questõezinhas para vocês para a gente ver como é que a gente vai fazer. Se liga. Imagina, uma amostra de calcita. Primeiro, calcita é um minério que a gente encontra na natureza, tá bom? Uma rocha, onde uma grande parte dessa rocha, desse minério, corresponde à substância carbonato de cálcio. Que parte desse minério corresponde ao carbonato de cálcio? 80%. Certo? 80%. Então, essa calcita, aqui dentro dela tem carbonato de cálcio, sofre uma decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. Então, quem vai reagir, galera, quem vai sofrer a decomposição é só o carbonato de cálcio, que é um pedaço dessa calcita. Pergunta: qual é a massa de óxido obtida a partir da queima de 500 gramas de quê? De calcita. Qual é a ideia, galera? Eu tenho lá 500 gramas de calcita, só que só reage um pedaço dela, que é a parte correspondente ao carbonato de cálcio. Vai reagir os 500 gramas? De jeito nenhum, porque 500 gramas é tudo, só reage aquele pedacinho correspondente ao carbonato de cálcio, que é exatamente 80% da amostra. Então a gente só vai considerar os 80% que estão reagindo. Então vê só, eu tenho uma massa de calcita, que é o minério todo, tudo, carbonato mais as outras coisas que tem lá dentro, vão formar óxido de cálcio. Só que o detalhe, a calcita, tá certo? Ela é composta por 80% de quê? De carbonato e os 20% são o quê? Impurezas. Qualquer coisa aí que não vai reagir. Então, dessas 500 gramas, só um pedaço dela que de fato vai reagir no meu processo. Que pedaço é esse dos 500 gramas que de fato vai reagir? Bom, 500 gramas de calcita corresponde a 100% da amostra, certo? Se eu quero saber a massa só do carbonato de cálcio, é 80%. Então, quando eu faço a conta, eu percebo que daqueles 500 gramas, só 400 gramas que são de fato de carbonato de cálcio, ou seja, só 400 gramas que de fato vão reagir. Perceberam? E aí eu vou levar em consideração nos meus cálculos estequiométricos só esses 400 gramas. E aí a gente faz agora tudo normal. Bora lá. Pega para minha reação aí, ó, balanceada. 1 mol de carbonato de cálcio reage e forma 1 mol de óxido de cálcio. Só um detalhe. A massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas, certo? 100 gramas. Então, 1 mol de carbonato corresponde a 100 gramas. E a massa molar do óxido de cálcio é 56 gramas. Então, 1 mol corresponde a 56. Então, 100 gramas formam 56 gramas de óxido. Quanto é que de carbonato de cálcio vai reagir? É 500? Não, é só quanto? 400. Então, 400 gramas de carbonato de cálcio reagem e formam X. Multipliquei ali, ó, meio pelos extremos. 100 vezes X é igual a 56 vezes 400. Achei que a massa de óxido de cálcio que vai ser formada é 224 gramas, que correspondem só aos meus 400 gramas de carbonato que reage. Então a ideia da pureza é a seguinte: ele vai dar uma amostra muito grande de alguma coisa, só que dessa amostra muito grande só vai reagir um pouquinho. Vai dar muito grande, só vai reagir um pouquinho, tá certo? E aí é esse pouquinho que você vai levar em consideração para fazer a minha questão. Bom, galera, seguinte, vamos fazer mais um aí pra gente fechar. Um detalhe só, galera, no material lá de vocês, veio com um errinho de digitação. A questão é exatamente assim como eu estou colocando, tá bom? Daqui a pouco eu digo onde é que está diferente. O ferro é um elemento abundante em todo o universo. Na Terra, esse elemento ocupa a quarta posição em abundância e pode ser obtido por meio de diversos minerais, como a magnetita, a siderita, a pirita, a ilmenita e a limonita e a hematita, não interessa.
Considerando a hematita, que é um minério cujo principal componente é o Fe2O3, a obtenção do metal pode ser considerada pela seguinte reação. Então, para obter o metal ferro a partir do Fe2O3, se dá por essa reação. Aí é esse detalhe aqui, ó. Essa partezinha aqui, certo? É que está diferente do material de vocês, que vocês receberam, tá bom? Eu vou corrigir, vou mandar de novo, tá bom? Mas quem já imprimiu é só fazer essa correção aqui. Considerando uma amostra de hematita com 70% de pureza, ou seja, a hematita é o minério todo. Um pedaço desse minério corresponde ao Fe2O3. Quantos por cento? 70. Assinale a alternativa, né? Assinale, diga qual é, na verdade, a massa de ferro em quilogramas obtida quando eu reajo 1 tonelada de hematita suficiente com monóxido de carbono. Então vamos lá para a minha questão. Ó. Tenho aqui a minha equaçãozinha balanceada, certo, galera? E aí o que é que a gente tem? Vamos lá. Tenho aqui a massa de hematita de 1 tonelada, perguntando qual é a massa de ferro que será formada. Lembrando, né, pessoal, que ó, a hematita é um mineral onde o que? 70% dela corresponde ao Fe2O3, beleza? E os 30% corresponde a qualquer coisa que não me interessa. Então, dessa 1 tonelada, galera, que corresponde a 100%, só vai reagir um pedaço dela. Que pedaço é esse que vai reagir? A massa de Fe2O3 que tem dentro dessa 1 tonelada. Ou seja, 70%. Fazendo a minha continha aí, o que é que eu encontro? Que a massa de Fe2O3 que vai de fato reagir corresponde a 0,7 toneladas. Tá bom, galera? Então essa daí é a massa que vai de fato reagir, só ela. E é ela que a gente vai levar em consideração na hora de resolver a minha questão. Então vamos lá, vamos fazer a questão agora, do mesmo jeitinho que a gente faz sempre, galera. Olhe para a minha equação, vejo os coeficientes estequiométricos e escrevo a minha relação de partida. 1 mol de Fe2O3 reage e forma 2 mols de ferro. Só que eu não quero uma relação de mol para mol, eu quero uma relação de quê? De massa para massa. Aí o que é que eu faço? Troco o famoso 6 por meia dúzia. Eu pego 1 mol de Fe2O3 e troco pela massa de 1 mol, pela massa molar que é 160. E eu pego 2 mols de ferro e troco pela massa correspondente a 2 mols de ferro. Se 1 mol de ferro pesa 56, 2 pesa 2 vezes 56, tá certo? 0,7 toneladas vai reagir e formar X gramas. Faço aí a minha regra de 3, meio pelos extremos, né? Cruz credo, como é que você fala? Vai ficar assim. 160 vezes x igual a 0,7 vezes 2 vezes 56. Passo 160 dividindo, tá, galera? E eu acho que a minha massa vai ser 0,49 toneladas. Eita, ficou perdido aqui, tá certo, galera? Ficou escondido. Deixa eu voltar. Na verdade, essa quantidade em tonelada vai corresponder a uma massa de quanto em quilo, galera? Vai responder, vou puxar aqui uma setinha para cima, ó. Vai corresponder a x igual a 490 quilogramas. Tá certo, pessoal? Beleza, tranquilidade. Então tá aí mais um conceitozinho, tá certo, novo, que eu mostrei para vocês, que é o de pureza. E a aula de hoje foi isso, tá, galera? Foi introduzir duas ideias novas a essa questãozinha, essas questões de estequiometria, certo? Que é a ideia de rendimento, que é a ideia de pureza. Perceba que a gente faz tudo igual, tudo igualzinho, não muda nada, só acrescenta mais uma continha devido a essas ideias aí de rendimento de pureza, tá, galera? Geralmente a parte de rendimento vem caindo, vai sendo mais abordado na prova do Enem. Então, se quiser dar uma focada, é interessante falar de rendimento, mas pureza também é bem interessante, tá certo? Pode muito bem vir a cair na prova, certo? Então, vamos fazer os exercíciozinhos. Tem que exercitar bastante, tá, galera? Para poder ficar um negócio bem natural, a resolução dessas questões, tá? E não esquece de ver o videozinho onde eu resolvo as questões com vocês, tá, galera? Muito importante, mesmo que você não assista ao vivo, mas depois você vê o vídeo, é muito importante porque você vai revisando aí, eu vou fazendo as questões e você vai aprendendo, vai fixando mais conteúdo. Tá certo, galera?
Então tá, um beijão pra vocês, bom estudo a todos. Qualquer coisa, mande as ordens, pergunte, fale comigo que a gente desenrola tudo, tá bom, galera? Tamo junto, tô com vocês, tá bom? Beijão, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.